chamo então a fisioterapeuta Tatiana Mesquita Silva, ela é fisioterapeuta do ambulatório de síndrome pós-poliomielite da Unifesp e presidente da Brela. E ela vai falar sobre a fisioterapia motora e hidroterapia. A próxima palestra a seguir é da mestre Patrícia Stanich. Ela é responsável pelo setor de nutrição do ambulatório de nutrição de Ela, da Unifesp, e ela pediu, não pode estar presente hoje, e quem vai ministrar a aula dela, por continuidade, será a Tatiana Mesquita. Então, a Tatiana vai falar sobre a fisioterapia motora e a hidroterapia, e logo em seguida sobre a nutrição. Neste momento, Tatiana. Obrigada, bom dia. Bom, falei um pouquinho na abertura, vou falar só um pouquinho agora de mim como fisioterapeuta, especializada em hidroterapia para as doenças neuromusculares, na Unifesp. Eu sou mestre em Ciências da Saúde também pela Unifesp e doutoranda em Ciências também pela Unifesp. Então, desde 2003, depois que eu me formei na Faculdade de Fisioterapia, eu venho trabalhando com as doenças neuromusculares, tanto na água como fora da água, e me foquei em duas doenças mais, que as quais eu trabalho mais, que são a esclerose lateral amiotrófica e a síndrome pós-polio. Dessa forma, o que eu vou trazer para vocês hoje são duas aulas, a minha sobre a parte de fisioterapia motora, e a da Patrícia Stanich sobre nutrição, ela não pode estar hoje aqui. As duas aulas, nós duas estivemos no Congresso de Berlim, no final do ano passado. Então, o que eu vou falar para vocês são as novidades sobre essas duas áreas da reabilitação. Muito bem. Então, eu gostaria de... anunciar também que são colaboradores do ambulatório de fisioterapia motora da Unifesp, a doutora Márcia Cunha, a doutora Rita, a doutora Martina, que também trabalham com isso e com vocês que devem estar aqui, que devem passar com elas lá. Muito bem. Então, o Simpósio de Berlim, ele foi o 20º Simpósio Internacional, o primeiro que eu estive presente. Nós tivemos um número recorde de resumos e trabalhos científicos apresentados neste congresso. E algumas coisinhas que eu vou falar que trazem esse contexto depois da parte motora. Então, nesse simpósio foram feitas também resumos de trabalhos sobre decisões para o fim da vida. Então, nesse trabalho, dizia que a família necessita de um suporte para lidar com a situação difícil. Melhorar a qualidade de vida requer um ajuste das esperanças e expectativas. Então, elas se adequam à realidade dessa doença. Cuidados com as crianças também foram abordados. Então, quando o paciente é jovem, a criança se sente culpada. Ela necessita de explicações sobre o que está acontecendo e necessita que as questões sejam respondidas. Os professores devem ser avisados. Então, se você tem alguém com esclerose lateral amiotrófica na sua família, uma criança pequena, é importante que os professores da escola tenham avisado sobre esta situação. As crianças não devem ser afastadas do paciente, nem de cuidar desse paciente para não se sentirem rejeitadas. Também foi falado um pouco sobre cuidados paliativos, que para esses pacientes com doenças neuromusculares, ou começam no momento do diagnóstico e a cura não é uma opção. O cuidado precisa de foco em torno do físico, melhorar seu ambiente e controlar seus sintomas, bem como incidindo sobre o ajustamento emocional e as preocupações sociais. Muitas famílias negligenciam o luto profundo que ocorre à medida que a criança vê saúde, um pai falhando, crianças empurradas e excluídas do caminho podem se sentir maior isolamento e rejeição. Esse foi um trabalho que está descrito abaixo.
Sobre revisão, então, desses cuidados paliativos, sobre aliviar o sofrimento. A ventilação não invasiva está aí para isso. A PEG, o ilusório, outros tratamentos multidisciplinares foram ditos como formas de aliviar o sofrimento. Medicamentos seguros também podem ajudar. Cuidar outros fatores que podem incidir na decisão. Importante em todos os estágios da doença ter qualidade de vida e não ter depressão também é possível. A decisão tem que atender à legislação local. Esse autor. Documento de preferência e cuidado. No Reino Unido, 80% a 90% da era terminal estão em casa. 60% deles no hospital. Isso é uma questão de cuidado. O cuidador, ele pratica a sua ação baseada em evidências. Um questionário foi capaz de identificar o potencial desse cuidador, utilizado pelos médicos e pela equipe multidisciplinar. A importância da comunicação entre o paciente, a família, o cuidador e assistentes sociais para o preparo da morte. A necessidade de desenvolver a conversação e exaltar as suas habilidades. Foi dito também um trabalho que avaliou a funcionalidade com relação ao uso do BiPAP e ao uso da PEG. Esses autores, então, avaliaram por escala de funcionalidade para a esclerose lateral amiotrófica. Eles perceberam que há um declínio funcional mais rápido após o início do uso do BiPAP e da PEG, como, por exemplo, subir escadas e escrever. Isso é natural, porque é quando o paciente começa a perder mobilidade, que ele começa a necessitar desses auxiliares, tanto para a respiração como para a nutrição. O cuidado espiritual também foi bem falado, a variação do sentido de vida, a menor pontuação foi com relação à parte geral, não com ela. A saúde e o trabalho, o parceiro e o lazer. Então, o que é menos importante, o que é mais importante. O lazer é sempre importante. Então, por exemplo, eu quando trato os pacientes com esclerose lateral amiotrófica na piscina, eu faço questão de dizer, veja isso como um lazer. Não somente como uma forma de você estar aqui, estou tratando a minha doença, vou viver disso todos os dias. Não pode ser assim. Não pode ser. Tem que existir uma forma gostosa, alguma coisa que realmente você goste naquilo. Só um parênteses rapidinho. Eu vi uma paciente, não faz muito tempo, que ela tinha acabado de ter diagnóstico, e ela falou, eu estou vivendo disso. De como fazer. Então, eu estou indo de manhã fazer fisioterapia, à tarde eu faço fono, depois eu faço nutrição, depois outro dia eu faço isso. Eu falei, para. Você tem que ter vida. Além disso, você tem que se cuidar. O cuidar é importante, mas vida. Então, aprender um pouco de lazer no meio de todo esse turbilhão de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Então, o cuidado espiritual, ele é diferente de espiritualidade. Enfoca as necessidades do paciente e de seus cuidadores. Fatores importantes para a qualidade de vida. Os pacientes de ela toleram o desconforto, mantendo a esperança de uma entidade divina pela conexão e pelo bem-estar. Então, o cuidado espiritual vem como uma forma importante. Outro trabalho sobre o uso do BiPAP fala em que adaptações da máscara do BiPAP hoje estão viabilizando a fala dos pacientes com ela e, por isso é útil e traz uma forma que até hoje não era tão fácil do paciente manter a fala usando o BiPAP. A comunicação, enquanto possível, é importante. Exercícios respiratórios do BiPAP, outro trabalho. O treinamento respiratório melhorou o controle voluntário da ventilação, a funcionalidade avaliada por essa escala e a ventilação voluntária máxima. Então, algum treinamento respiratório específico e cuidadoso pode ser importante. A funcionalidade, de novo, o retrospectivo com 519 pacientes, 41% desses pacientes apresentavam progressão rápida, declínio funcional mais rápido depois do BiPAP. Bons itens para avaliar essa perda nesse início. A traqueostomia foi bastante discutida nesse congresso. O início da ventilação não invasiva em casa é seguro e efetivo durante muitos anos, com monitoração de CO2. A ventilação não invasiva exclusivamente noturna não melhora os distúrbios respiratórios do sono e não é suficiente
para trabalhar com o paciente com capacidade vital mais baixa. Estimulação diafragmática é segura e ajuda a manutenção da força muscular respiratória, juntamente com o BiPAP. A melhora da qualidade do sono após 4 meses do início de estimulação diafragmática também foi verificada. A sobrevivência após traqueostomia foi avaliada em média de 40 meses, em 95 pacientes de ELA. Após traqueostomia, nesse outro trabalho da Itália, foi mais ou menos de 12 meses. Isso foi uma controvérsia apresentada no simpósio, que 2 grupos do mesmo país apresentaram resultados tão diferentes. Então, passa-se a questionar um pouquinho. Falaram também um pouquinho de propriocepção. Para quem não sabe, propriocepção é a percepção do nosso próprio corpo, então um termo muito utilizado em fisioterapia, com o objetivo de investigar a capacidade de adequação e situações de feedback visual e proprioceptivo. Foram avaliados nesse estudo 7 pacientes que responderam a esta escala, e a conclusão foi de que é importante usar técnicas de reabilitação que expõem as pessoas com elas precocemente a várias condições, que são a entrada visual, proprioceptiva e impulsos sensoriais. Isso quer dizer, mesmo o paciente não tendo ainda uma alteração proprioceptiva, numa reabilitação fisioterapêutica, é importante que ela seja abordada. Esse trabalho eu trouxe, na verdade, porque foi um trabalho que nós levamos para lá, nós levamos 2, eu vou mostrar para vocês. Esse foi um trabalho que nós levamos para a apresentação desse simpósio, que teve uma boa aceitação. Na verdade, foi um trabalho com pacientes de pós-polo, sobre o sono. E a parte que realmente eu trouxe um pouquinho maior para vocês, que é realmente sobre os exercícios e as controvérsias que existem isso na própria literatura internacional. E a gente vai tentar chegar a uma conclusão aqui. Então, exercícios. A ideia de que o exercício pode ser um fator de risco para desenvolver ela foi apontada no caso do Lou Gehrig. Então, o Lou Gehrig, como a doutora Thalie já falou, era um esportista. Jogador de beisebol americano famoso que durante uma partida não conseguia mais bater a bola. Dessa forma, uma relação de exercícios e ela tem sido sugerida por investigadores italianos que fizeram um estudo retrospectivo sobre a ocorrência de ela em todos os jogadores de futebol profissional italiano da Série A e B de 1970 a 2001. Foi um retrospectivo e perceberam que para quem tinha sido esportivo, o risco de desenvolver, se for esportista, o risco de desenvolver ela era maior. Em um estudo prospectivo, foram identificados 2 novos casos com início médio de 20 anos a menos em comparação aos estudos populacionais. Então, esportistas podem ter, isso é o que esse estudo trouxe, esportistas podem ter uma maior chance de ter esclerose lateral amiotrófica. Curiosamente, eles não identificaram nenhum caso de ela no controle de ciclistas, nem de jogadores de basquetebol. Se existe uma relação entre os exercícios e a esclerose lateral amiotrófica, não se pode concluir desses estudos. Nós não encontramos nenhuma relação entre a atividade física ao longo da vida e a esclerose lateral amiotrófica de forma esporádica. Simplesmente foi encontrado isso em jogadores de futebol. O exercício pode até ser benéfico para a sobrevivência, como dizem 2 autores. Um pequeno ensaio clínico de exercício e resistência mostrou que pacientes que treinados teriam maior pontuação pela escala de funcionalidade. Então, fazer reabilitação motora melhora a funcionalidade, diz esse autor. O efeito benéfico da formação tem sido demonstrado em outras doenças neuromusculares, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, miastenia graves e algumas outras distrofias musculares. Usam o exercício e apresentam melhora funcional com esse exercício. Outras 2 revisões da Cochrane conseguiram demonstrar um efeito benéfico dos programas de exercício na capacidade funcional em pacientes com doenças neuropáticas e musculares periféricas. 2 autores. Treinamento aeróbico não foi bem tolerado em pacientes com doença de Kennedy, que é uma outra tipo de doença. Todas as referências estão aqui. Este foi um palestrante do Congresso que expôs tudo isso antes do segundo, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, na verdade, este não trouxe nenhuma conclusão. Trouxe a conclusão de que
jogadores de futebol que profissionais poderiam ter um risco maior de desenvolver esclerose lateral amiotrófica. Isso não quer dizer que a reabilitação durante a doença ou outros tipos de esportes praticados antes do diagnóstico levem a um diagnóstico precoce. Agora, o segundo palestrante falou que entre as possíveis causas também está o exercício físico, incluindo a atividade esportiva, que tem sido considerada um fator predisponente. Do ponto de vista epidemiológico, os estudos de coorte e caso controle avaliaram a relação de ela com atividade física e esporte. A maioria desses estudos demonstrou um risco maior com a atividade física intensa, com uma razão de probabilidade de 1,5 a 2. Embora os dados tendem a apoiar alguns efeitos da atividade física no risco da esclerose lateral amiotrófica, esses estudos têm várias armadilhas ou problemas, incluindo a seleção de casos e controles, que devem ser feitos muito bem feitos, a definição operacional diferente de atividade física e o possível efeito de fatores de confusão. Isso quer dizer, você tem que fazer uma população correta. Não dá para falar, um faz vôlei, o outro faz basquete, outro faz futebol, ou mesmo durante a reabilitação, um faz na água, outro faz fora, outro faz RPG, outro faz pilates. A gente tem que ter uma amostra homogênea. Dessa forma, em outro estudo, afirma-se que a atividade física pode ser associada a uma época anterior ao início da era. Há estudos, coorte de atletas profissionais de futebol e que andam de bicicleta, futebol americano, basquete, não demonstrou nenhum efeito específico com o risco de desenvolver ela. A atividade física poderia aumentar a degeneração do neurônio motor devido à estimulação de neurônios motores em um ambiente excitotoxificador pré-existente. Esse é o mecanismo que esse palestrante pode dizer. Um outro estudo com ratos em boas condições motoras, os sintomas iniciaram de forma mais cedo e a menor sobrevida em fêmeas. Foi explicada pelo aumento do neurônio motor, então os ratos que estavam fazendo atividade tiveram um pouquinho menos de sobrevida. Em outros estudos do mesmo animal, os ratos treinados de resistência tinham uma morte acelerada comparada aos sedentários. Por outro lado, o outro estudo mostrou que o exercício físico pode regular e aumentar significativamente o tempo de vida em machos do mesmo rato. Portanto, nós temos nenhuma indicação ainda clara sobre o modelo pré-clínico da esclerose lateral amiotrófica, sobre o efeito do exercício, sobre seu aparecimento e a evolução dessa neurodegeneração. Dados sobre a atividade física e a esclerose lateral amiotrófica ainda são escassos e contraditórios para poder dar uma firme conclusão. Futuros estudos epidemiológicos, também estudos sobre possíveis efeitos biológicos, são necessários. Então, 2 pessoas tiveram bastante tempo para falar do exercício nesse simpósio e chegaram à conclusão que não existe conclusão. Que, na verdade, o que é importante é que a gente tenha bom senso. Nós, fisioterapeutas, temos que lidar com o bom senso, entender a doença, a fisiologia e a evolução, e lidar com esse bom senso. Dessa forma, eu trouxe aqui o trabalho que nós apresentamos nesse simpósio. Foi um trabalho que foi feito no ambulatório de doenças neuromusculares, com 22 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, 11 faziam hidroterapia, 11 faziam fisioterapia convencional em faculdades ou mesmo domiciliar, não acompanhados por nós, avaliados a cada 3 meses. Nós levamos esse trabalho dizendo que os pacientes que tinham acompanhamento 2 vezes por semana, com um profissional especializado na hidroterapia, eles tinham uma maior estabilidade funcional e de força muscular, principalmente dos membros inferiores. Agora não está passando. Aí. Esse trabalho, então, está publicado nos anais desse congresso. E nós iremos levar mais 2 trabalhos para esse congresso, que será hoje, agora no final do ano, será em Orlando, será o 21º simpósio, que um também falará da hidroterapia em um trabalho que foi feito em pacientes que tinham perdido a marcha, então com relação a outros fatores. É um trabalho que nós vamos levar para esse congresso. E um outro também de pós-pós, que é uma coisa que a gente sempre faz. A gente leva um trabalho de esclerose lateral amiotrófica e um trabalho de síndrome pós-pós para esse congresso. Então, mais uma vez,
Nós vamos levar 2 trabalhos representando a comunidade científica brasileira, o que é muito importante. Eu acho que é um sonho de todos, que nós que fazemos pesquisa no Brasil com relação à parte motora, respiratória, fonoaudiológica, que tem muita gente boa fazendo isso, tenha seu espaço num congresso desse tamanho. Então, estamos fazendo a nossa parte, levando as nossas publicações e fazendo as nossas pesquisas com os nossos pacientes de forma digna, correta e cuidadosa. Muito obrigada pela atenção. Espero que, apesar de não ter uma conclusão nem os grandes pesquisadores, que a gente pesquisando possa aos poucos encontrar esse caminho. Muito obrigada. Agora eu vou dar continuidade falando a palestra